Gravação. Pessoal, boa tarde. Eu me chamo Robério Feitosa. Eu sou professor de ciências aqui no município de Acopiara e sou formado em licenciatura em Ciências Biológicas pela UES, campus da FECLI, em Iguatu, e sou mestrando do Ensima da UFC. Hoje estamos aqui para mais uma IPEC conferência, hoje com o tema Arte e Ciência, possibilidades do uso da fotonovela, com a professora Tamires Vasconcelos. A Tamires, ela possui licenciatura em Ciências Biológicas pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, IFCE, campus Acaraú. Atuou como bolsista de iniciação à docência do PIBID nos anos de 2016 até 2018. Atualmente, ela é professora da Educação Básica Profissional na disciplina de Biologia e mestranda em Ensino de Ciências e Matemática pelo Ensima da Universidade Federal do Ceará, UFC. Então, a partir de agora, eu convido a professora Tamires Vasconcelos a subir no nosso palco virtual e fazer a sua apresentação. Olá, pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos à nossa IP Conversa, certo? Vocês me ouvem bem? A pergunta que a gente mais escuta, né, nesse período de ensino remoto, mas eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Então, como o Roberto comentou, nós vamos conversar um pouquinho hoje, por isso que o título é IP Conversa, certo? É algo mais informal mesmo, sobre arte e ciência, possibilidades do uso da fotonovela. Então, como o Roberto falou, né, eu me chamo Tamires Vasconcelos e sou mestranda em ensino de ciência e matemática. A arte, né? Por que a arte, Tamires? Né? Vocês devem estar se perguntando. Vocês, né, para quem não sabe, eu sou orientanda do professor Rafael, então a temática, né, meu objeto de pesquisa no mestrado é arte, tá bom? É o que a gente vai explanar aqui nessa conversa de hoje. Bem, sobre o que iremos conversar. Essa conversa, eu dividi ela em 3 momentos. Então, nesse primeiro momento, né, eu vou estar colocando aqui para vocês qual a minha relação com a arte. Depois, o que é uma fotonovela, como é que a gente faz uma fotonovela. E, por fim, quais são as possibilidades, quais são as contribuições do uso da fotonovela. Bem, e qual é, então, a minha relação com a arte, né? De onde foi que surgiu esse interesse em estudar a arte? O meu primeiro contato, né, com arte foi ainda no ensino superior, né, com fotonovela, mas nessa época, né, como eu era estudante, né, da graduação, eu não tinha esse olhar ainda de professor, então eu tive uma experiência enquanto aluna, certo? Então, no ensino superior, eu estudava mais a parte de estratégias didáticas no ensino de biologia, esse era o meu objeto de pesquisa no ensino superior. E depois que eu terminei a graduação, eu retornei ao ensino médio enquanto professora de biologia, que foi no ano passado. E aí, no primeiro ano, né, lecionando biologia para alunos de primeira série do ensino médio, eu senti muita dificuldade, porque tinha o conteúdo, né, eu sabia muito bem o conteúdo, mas a forma como eu ia repassar esse conteúdo, nas estratégias que eu selecionava, acabava dando certo numa turma, mas não dava tão certo em outra turma, por exemplo. Então, né, eu sentia, assim, muita dificuldade. Concomitante à minha inserção no ensino médio, enquanto professora, eu fui aprovada no mestrado, né, no Ensima, e, né, o meu objeto de pesquisa ainda era estratégias didáticas no ensino de biologia, só que, né, conversando com o meu orientador, a gente resolveu, então, mudar esse projeto. Então, eu tive que começar um novo projeto, e foi, então, né, que eu estreitei essa relação entre arte e ciência, certo? Então, de imediato, eu fiquei muito ansiosa, digamos assim, porque era algo que eu nunca tinha trabalhado, já tinha tido esse contato enquanto aluna, mas enquanto pesquisadora, né, nunca tinha me interessado, digamos assim, pela temática. E aí eu fiquei muito apreensiva de imediato. Como é que eu vou estudar arte, né, sendo que eu nunca, né, sou da biologia, então eu fiquei assim me questionando. Mas aí estudando, né, meu objeto de pesquisa é a fotonovela, que é, né, essa relação entre arte e biologia no ensino, certo? No ensino médio.
Então, acaba que hoje eu posso dizer que a arte, né, a gente consegue levar para a vida, certo, pessoal? De imediato, né, a gente fica muito, é um terreno novo, que eu nunca tinha, né, caminhado sobre ele, mas hoje, aplicando meu projeto de mestrado, é algo que eu posso dizer que eu quero estudar, assim, né, não fica aqui no mestrado, é algo que eu quero levar adiante para um possível doutorado, por exemplo. E aí, gente, para nós, né, para a gente conversar aqui sobre a fotonovela, é interessante que a gente faça, né, uma contextualização. Então, eu vou colocar aqui coisas sobre a disciplina de biologia, mas é algo que se aplica às demais disciplinas, certo? Vou focar na biologia por ser a minha área de formação. Então, a disciplina de biologia, ela está inserida na área de ciências da natureza, matemática e suas tecnologias, e aí, por se tratar de uma disciplina de caráter científico, é requerido que o professor ele faça, então, o uso, né, de estratégias e recursos didáticos adequados a cada turma, que ele também, né, selecione os conteúdos mais relevantes, tudo isso para que o aluno ele aprenda de forma significativa. Krasiuschik, né, 2016, ela fala dessa importância, né, do professor ter um cuidado na hora de selecionar essas estratégias, na hora de selecionar os conteúdos, porque, segundo ela, a forma como o professor vai ministrar esses conteúdos vai ser determinante para o aprendizado do aluno. Gadosh 2011 fala da importância, né, de se diversificar essas estratégias didáticas, tendo em vista que uma mesma estratégia aplicada em realidades diferentes não vai surtir os mesmos efeitos de aprendizagem. Então, na literatura, já são reconhecidas, né, já é reconhecido muita coisa, né, sobre o ensino de biologia. No entanto, a pergunta que nós mais, né, nos fazemos enquanto professor é como atrair o interesse do aluno, né? Eu acredito que todo mundo aqui já tenha, né, se questionado. Na hora de, sei lá, ensinar genética, como é que esse aluno, né, ele vai se sentir atraído, como é que eu vou estimular esse interesse dele para essa determinada temática. Então, pessoal, eu trago aqui, né, como possibilidade para atrair esse interesse do aluno a fotonovela, certo? E aí eu pergunto a vocês, mas o que é uma fotonovela? Eu queria que vocês interagissem comigo aí no chat, colocando aí para vocês o que é uma fotonovela, se já trabalharam com isso. Vamos lá? Podem falar por áudio também, se vocês ficarem à vontade, tá bom? O que é uma fotonovela? E aí, ninguém? Uma abordagem dinâmica que combina aspectos de HQ com os processos de ensino de aprendizagem. O Roberto está falando aí que é uma espécie de HQ, ok. Quem mais? E aí, pessoal, ninguém? Pois vamos continuar, né? Roberto, é isso mesmo, né, que você colocou. De fato, é uma abordagem dinâmica, onde a gente vai combinar esses aspectos de HQ, tá certo? E aí, quando a gente fala, pessoal, em fotonovela, de fato, né, a gente remete logo a uma história em quadrinhos, tá certo? Onde nós vamos ter aqui, como vocês podem ver na imagem, né? Nós vamos ter fotos associadas com textos, tá certo? Então, isso é uma fotonovela, uma estratégia didática onde a gente tem essa associação de fotos, unir fotos a textos, tá certo? Novela, porque tem uma historinha por trás, e fotos, né, porque vão ser usadas aí para compor essa fotonovela, tá bom? E quando a gente usa, pessoal, a fotonovela, ela se torna aí uma estratégia, né, que agrega a arte ao ensino de biologia. Ela meio que estreita, consegue estreitar essa relação entre arte e biologia. Novamente, estou falando de biologia, por ser minha área de formação, mas vocês podem colocar, estar utilizando essa estratégia didática de ensino em qualquer disciplina, tá certo? E quais são os benefícios, né? Por que utilizar uma fotonovela? Por se tratar de uma história, certo? Algo similar a uma história em quadrinhos, acaba que os alunos consideram isso, né, esse momento, como algo lúdico, certo?
Além disso, pelo fato de ser uma estratégia em que os alunos têm que construir algo, que no caso é a fotonovela, isso acaba atraindo o interesse desses alunos. E também pelo fato, né, de ter toda uma história, um contexto por trás, esses alunos acabam aprendendo esse conteúdo de forma memorável, certo? Exatamente por ter todo um contexto, uma história por trás, tá bom? E aí vocês devem estar se perguntando como elaborar uma fotonovela, né? Primeiro, pessoal, a gente tem que definir temas, né? Então, eu no meu projeto de mestrado, o que, que foi que eu fiz? Porque eu já estou aplicando. Eu defini temas. Que temas? Temas que eu estava trabalhando no período de aplicação da fotonovela. No caso, eu escolhi ecologia. Dentro de ecologia, a gente tem vários conteúdos. Então, eu escolhi relações ecológicas, certo? Então, primeira coisa, definir temas. Depois, você vai dividir a turma em equipes de acordo com a quantidade desses temas que você selecionou. É interessante deixar que os alunos eles façam as equipes. Eu, particularmente, né, tem professor que não gosta, porque, né, às vezes não dá muito certo, mas eu sempre gosto de deixar livre para eles se organizarem melhor, certo? Deixar a critério deles. Depois que eles se dividem em equipes, pessoal, é interessante que a gente selecione fontes confiáveis sobre os temas que a gente selecionou, tá bom? É interessante levar mais de uma fonte de pesquisa. E, por fim, eles vão colocar aí a mão na massa, tá bom? Vão elaborar, vão montar um roteiro e eu vou mostrar aqui para vocês, passo a passo, como é que eu tenho feito, para vocês visualizarem como é que a gente pode fazer isso em sala de aula. Pronto, depois que você definiu os temas, no meu caso, né, eu defini aí relações ecológicas, eu pesquisei algumas fontes, né, para indicar para eles como fontes de pesquisa. Então, nós temos, né, numa sala, no meu caso, eu tenho 40 alunos por sala, nós temos aqueles alunos que basta ler o livro didático, que ele já pega o conteúdo, mas tem aluno que quer se aprofundar mais, tem aquele aluno que não gosta tanto assim, não entende de primeira, assiste uma videoaula, então é interessante que a gente leve mais de uma fonte de pesquisa. No meu caso, eu levei um livro, que eu disponibilizei para eles pelo Google Drive, indiquei uma videoaula, indiquei o Google Acadêmico, certo? E também o livro didático deles. Então, é interessante a gente levar essas várias fontes, porque eles estão em equipes, e eles se dividem para pesquisar. Um vai pesquisar no livro, o outro aqui no Google Acadêmico, o outro assiste aí a uma videoaula, o outro vai pesquisar em outra fonte. Então, acaba, pessoal, que esses alunos, eles vão discutir depois. Olha, eu achei um exemplo interessante nesse artigo. Olha, nesse livro aqui ele não aborda tanto, o que, que a gente pode, né, aproveitar daqui? Então, por isso que é interessante levar um leque de possibilidades de fontes de pesquisa. Depois, pessoal, eles vão então colocar a mão na massa. A gente indicou as fontes de pesquisa, agora é com eles. Primeira coisa que eles vão fazer é o que? Eles vão pesquisar sobre a temática deles. Olha, a temática é relação ecológica. Dentro de relações ecológicas tem vários exemplos, né? Nós vamos ter as harmônicas, as desarmônicas. Então, eles vão pesquisar sobre isso, naquelas fontes lá que você selecionou. Depois disso, né, no momento da pesquisa, eles já vão anotando aquilo que é mais importante. E aí eles vão para a segunda etapa do mão na massa, que é elaborar o roteiro. Aqui eu considero a etapa mais importante da fotonovela, certo? Aqui, pessoal, eles vão pegar esse conteúdo, isso que eles pesquisaram, e vão elaborar uma história. E nessa história tem que ter personagens, certo? Os personagens têm que conversar e tem que abordar, então, esse conteúdo, certo? Depois que eles, depois que eles elaboram, certo? Esse roteiro, é a parte deles fotografarem, né? Eles já criaram as cenas, certo? E eles vão tirar as fotos. Cena 1, quem vão ser os personagens, o que, é que esses personagens vão falar, então depois eles vão fotografar. E, por fim, eles vão associar esses textos que eles colocaram no roteiro e vão colocar junto com as fotos. E aí nós temos a fotonovela, certo? Até aqui tudo bem, pessoal? Entendido? Pronto.
Pessoal, e quais são, né, nós vamos então para o segundo momento da nossa conversa, quais são as possibilidades do uso da fotonovela? Eu comentei para vocês que a minha primeira experiência, meu primeiro contato com arte foi no ensino superior, certo? Então, aqui eu tenho alguns registros dessa época, né, dessa fotonovela que a gente construiu. Então, foi um professor de microbiologia, depois que ele deu todo o conteúdo, ele dividiu, né, a turma em equipes, e cada um tinha que abordar uma temática da microbiologia fazendo essa fotonovela. E aí, de imediato, a gente começou a se perguntar o que era uma fotonovela, né? Será que é possível fazer isso em pouco tempo? Então, a gente fica um pouco apreensivo mesmo, mas no final deu tudo certo. Então, aqui nós temos alguns registros, depois que a gente elaborou o roteiro, nós fizemos aqui as fotos, e aí vocês percebem que nós tivemos aí uma preocupação na caracterização dos personagens. Então, nós fizemos, né, um personagem mais nerd, um personagem mais descolado, né? Colocamos aqui uma médica, porque tinha microbiologia, uma menina que estudava biologia. Então, assim, as possibilidades são infinitas, certo? De você, quando começa a construir uma fotonovela, vai aparecendo várias ideias no grupo, então é bem interessante. E é interessante também, pessoal, que no momento de construção da fotonovela, haja uma divisão de tarefas. Então, nessa época aqui, eu fiquei mais à frente, junto com outra colega, fiquei mais à frente do roteiro, certo? Mas aí, gente, só eu e essa colega escrevemos o roteiro? Não, a gente ficou à frente, mas sempre que a gente tinha um tempinho, a gente se reunia, então era algo mais colaborativo. Olha, eu criei o personagem assim, o que é que vocês acham? E eles iam dando ideia, eu acho que fica mais interessante assim. Então, foi um momento muito bom, principalmente na hora da apresentação. Então, quebrou aquele clima de aula expositiva, que só o professor ministra o conteúdo, a gente faz uma prova, então foi um método avaliativo bem diferenciado, muito bom. Aqui, pessoal, é só o resultado, vocês viram ali no slide anterior, o momento de construção, e aqui nós temos a nossa fotonovela final. Então, se vocês prestarem atenção, vocês percebem que se assemelha muito a uma HQ, né? É uma curtinha, certo? No caso da fotonovela, ela é mais curta, e vocês podem ver fotos e textos, certo? Os personagens dialogando. Aqui, a nossa história, né? Nós demos o nome de Desventura de Bob, né? O que os olhos não veem, o Google diz. E aqui, só para, né, reforçar aqui, relembrar para vocês, no caso. Como eu falei para vocês, o tema era microbiologia, a gente tinha que abordar alguma doença relacionada à microbiologia, e aí nós, né, inventamos todo um contexto, assim, antes de entrar na microbiologia. Então, nós tínhamos aqui o Bob, certo? Que é esse personagem aqui, que eu estou passando o mouse. O Bob, ele estava se sentindo, né, estava sentindo mal-estar, e aí ele foi, né, atrás da Tati, que é ela aqui que eu estou passando o mouse. A Tati, pessoal, ela, se vocês perceberem, ela está sempre com fone, com celular, com notebook, então ela pesquisa tudo na internet. E aí eles foram pesquisar lá na internet e os sintomas dele, o que foi que aconteceu? O que foi que a gente colocou lá? Que com 3 meses ele ia morrer, que ele estava com sífilis, que ele estava com câncer, né? Tinha pouco tempo de vida. Então, antes de entrar no conteúdo, a gente contextualizou um pouquinho, né? Para poder entrar de fato nessa temática, certo? E no final, né, o Bob descobre que ele não tinha nada disso, não estava com câncer, né? Ele só estava com uma queda imunológica. Então, a fotonovela tem isso, pessoal. É uma história curtinha, onde a gente vai ter foto, tem texto, os personagens dialogam e tem um certo humor, tá certo? E no ensino médio, Tamires, é possível utilizar no ensino médio? Eu já utilizei no ensino médio ano passado, certo? Para fazer assim, para saber se era isso mesmo que eu queria trabalhar, então eu acabei aplicando no ano passado com os meninos de primeiro ano, onde eu estava trabalhando a temática métodos contraceptivos, então eu abordei o conteúdo e depois propus essa atividade para eles, certo? E aí, gente, percebam que eles, né, os títulos chamam bem a atenção, né? Um solzinho não faz mal, Lilo e suas curiosidades, de quem é o meu filho, né, querido diário. Então, aqui, né, teve equipes que eu coloquei o mesmo tema. Você vai trabalhar sobre determinado método contraceptivo.
E no dia da apresentação, pessoal, o que acontece? É o mesmo tema, só que a abordagem é totalmente diferente. Então, os alunos, eles vão rever aquele conteúdo sobre outros, né, olhares, sobre uma perspectiva diferente. Então, é bem interessante esses momentos de apresentação. Aqui, pessoal, só mostrando também, olha, não queremos aparecer nas fotos também, isso que a gente faz, né? Aí eles, né, se fizeram umas montagens na internet, utilizando alguns aplicativos, então foi bem interessante, né, a forma como eles utilizaram aí a criatividade deles. E no ensino remoto, né? Isso é possível, né? Vocês devem estar se perguntando, olha, a Tamires mostrou, né? Aí de forma presencial, né? Tudo muito bonito. E no ensino remoto, né? No ensino presencial, nós temos sim aqueles alunos que de fato ficam mais sonolentos, que é mais difícil atrair a atenção deles. E no ensino remoto não é diferente. Nós temos também aqueles alunos que a gente não consegue alcançar, né? Que de fato eles não ligam a câmera, não ligam o microfone, não falam por chat, né? Então é bem comum isso acontecer também. E no ensino remoto, né? É possível aplicar? Eu também me fiz essa mesma pergunta, porque o meu projeto era para ser aplicado em maio desse ano, né? Depois da minha defesa, eu já ia aplicar, só que surgiu a pandemia, né? Surgiu uma pandemia no meio do caminho, e eu fiquei me perguntando, e agora? Vou esperar para o próximo ano? O que é que eu posso fazer, né? E aí, conversando com o Rafael, ele me orientou a aplicar de forma remota. E de início eu não quero fazer de forma remota, porque, né, eu tenho que observar os alunos, como é que eu vou fazer isso de forma remota? E aí, pensando um pouquinho, nós fizemos, né, pelo Meet, né? Já que a gente está dando aula pelo Meet, pois vamos aplicar o seu projeto, né, pelo Meet. E assim eu fiz. Teve um dia que eu reuni os meninos, né? Fiz uma reunião com eles, dividi os temas, assim como eu tinha pensado em fazer no presencial, e depois, né, coloquei para eles as fontes de pesquisa e semanalmente eu tenho encontro com eles pelo Google Meet. Então eu estou observando, né? Estou investigando aí as contribuições da fotonovela para o ensino de biologia através do Google Meet. Tamires, mas dá certo? Dá sim, viu? Porque eu estou surpresa com os resultados que eu estou obtendo nessa aplicação. Faltam 2 semanas para concluir e está sendo assim muito positivo. Então aqui, pessoal, nós temos uma apropriação de conhecimento. Aqui já é no segundo encontro, onde os alunos eles trouxeram para mim o que foi que eles pesquisaram, o que é que eles consideraram de mais importante sobre o conteúdo. Na terceira semana, né, aqui sou eu com eles, construindo o roteiro, onde a gente utiliza o Google Docs, então eles vão construindo de forma colaborativa. Na terceira semana, nós temos aqui eles pensando em como iam fazer as fotos. E aí, Tamires, como é que a gente faz, né? Como é que a gente vai fazer uma fotonovela se a gente não pode se reunir, se nós estamos no meio de uma pandemia, como é que a gente vai fazer? E aí eu lancei a proposta para eles. Vocês vão ter que fazer essa fotonovela, vão ter que fazer não, né? Propus para eles essa atividade e vocês vão pensar aí numa possibilidade. E aí, para minha surpresa, gente, saíram assim resultados muito, né, muito criativos. E aí eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, né, são eles depois que terminaram o roteiro, certo? E aqui são eles no momento de construção. Se vocês prestarem atenção, aqui onde eu estou passando o mouse, ó, são 8h01 da noite, né? Tamires, vocês pegam muito trabalho, né? Isso não é justo com os meninos, né? Não, pessoal, por incrível que pareça, né? Eu estipulei para eles, olha, a gente tem tanto tempo para fazer isso, né? O que vocês acham da ideia? E aí, de cara, eles aceitaram. E lembra que eu falei para vocês, né, que a gente se questiona muito como estimular o interesse do aluno? E aqui, gente, né, esse 8h01 da noite, né, só pode ser o que? Interesse, né? Então, foi uma temática, uma estratégia didática que estimulou muito o interesse desses alunos. Então, aqui nós podemos ver um trabalho colaborativo, onde nós temos, né, um aluno apresentando e os outros vão colaborando, vão editando o texto junto, certo?
E o que mais me surpreendeu foi isso daqui. Nós estamos tendo aula pelo Google Meet. E aí eles, Tamires, a gente pode fazer uma fotonovela num contexto de ensino remoto, no contexto de pandemia, falando de relações ecológicas? Gente, quando eu vi esse resultado aqui, eu fiquei assim, surpresa. Prestem atenção aí nos detalhes, olhem aí, né? Até o detalhezinho do microfone, do Google Meet, né? Eles tiraram as fotos aqui separados em casa, então, assim, a pandemia meio que aguçou mais ainda a criatividade deles. Então, foi bem interessante. Aqui, né, como eu falei para vocês, foram 4 grupos, e eu coloquei, né, apenas 2 temas. 2 grupos ficaram com um tema e 2 grupos com outro tema. E para minha surpresa, como eu falei para vocês, como já tinha acontecido no ano passado, é o mesmo tema, mas o resultado sai totalmente diferente, né? Porque são pessoas pensando, né? Cabeças diferentes pensando sobre aquela determinada situação. Então, por exemplo, relações harmônicas, eu tenho 2 grupos. E o resultado final, né, o contexto, a história que eles colocam é totalmente diferente, mas o conteúdo é o mesmo. Então, no momento de apresentação, acaba que aquele aluno, ele vai ver aqueles conteúdos sob perspectivas diferentes, certo? Além disso, pessoal, nós temos também o desenvolvimento de habilidades, né? Vocês puderam perceber que esses meninos, eles desenvolveram a habilidade de passear, digamos assim, aqui pelo Google Meet, ver as ferramentas, compartilhar a tela, utilizar o Google Docs, né, o PowerPoint também, aplicativos para remover fundo, então foi bem interessante, né, essa aplicação do meu projeto no ensino remoto. E aí, gente, para finalizar, eu trago aqui quais são as principais contribuições da fotonovela com base, né, nessas aplicações que eu tenho feito aí no ensino médio. Primeira coisa, ela desenvolve a aprendizagem colaborativa. Como vocês podem ver, né, isso é possível tanto na sala, né, na sala de aula, quanto aqui no período de ensino remoto também, onde os alunos uns tomam a frente mesmo das atividades, mas todos vão colaborando, colocando as suas ideias. Também ela desenvolve as competências socioemocionais, então hoje em dia muito se fala na necessidade do desenvolvimento dessas competências socioemocionais, porque nós temos aqui uma abertura ao novo, engajamento com os outros, nós temos autogestão, tendo em vista que esses alunos, eles, né, têm um certo prazo para cumprir, então é bem interessante, né, essa contribuição da fotonovela. Além disso, nós temos o protagonismo dos alunos sendo desenvolvido. Então, tem aluno que se sente assim muito feliz quando ele, né, faz alguma coisa e a gente elogia, quando eles trazem algo criativo. Então, é bem interessante isso. A aprendizagem, ela é contextualizada. Então, como eu falei para vocês, eles trazem na história deles, que eles criaram, coisas que estão acontecendo agora. Então, isso é bem interessante. Além disso, o aluno ele revisita o conteúdo, principalmente na hora de elaborar o roteiro. Olha, a gente pesquisou isso, aí vamos elaborar o roteiro. E aí, lá na hora de elaborar o roteiro, eles percebem que tem muito texto, está muito técnico, vamos voltar lá no conteúdo para ver o que de fato é importante. Então, é bem interessante para fixar bem o conteúdo. Estimula o interesse do aluno. Então, dentre as conversas que eu tive com eles, né, nesse período de ensino remoto, teve uma fala que marcou bastante esse encontro. Foi uma aluna de uma determinada equipe, ela comentando que achava que nesse período de ensino remoto não era possível realizar atividades em grupo, né? E esse trabalho estava mostrando assim totalmente o contrário, né, do que ela imaginava. Teve também uma situação, né, de um aluno que ele não participava das minhas aulas, ele não, se eu colocasse um formulário, ele não respondia, ele não participava das aulas. E um dia, no sábado, eles marcaram uma reunião comigo, e esse bendito menino, né, esse aluno, ele estava lá nessa reunião, dando as suas contribuições, então era algo, né, que para ele era muito bom, né, estimulava ali o interesse dele. E, além de tudo, pessoal, é uma ótima estratégia para desenvolver a criatividade. Como eu falei para vocês, tem o mesmo conteúdo, e aí vão ser pessoas diferentes pensando sobre esse conteúdo, e eles criam histórias totalmente diferentes.
Então, essas são as principais contribuições da fotonovela nesse período, né, que eu tenho pesquisado, tá bom? Então é isso, desde já eu agradeço aqui a participação de vocês, né, nossa hiperconversa. Deixo aqui os meus contatos, caso alguém queira tomar conhecimento mais a fundo, né, sobre o que é uma fotonovela, como aplicar, mas acredito que tenha ficado claro na nossa conversa. Então é isso, obrigada. Obrigado, professora Tamires, pela sua explanação e abordagem aí do tema, né, sobretudo da relação arte e ciência, trazendo esse enfoque aí sobre a fotonovela, fazendo comparações, modelos, formas de abordagem, preparação, enfim, toda a explanação que você trouxe norteou aos colegas que estão aqui na sala, né, que também são professores, na sua maioria, a utilizar essa estratégia didática também em sala de aula. E como você mencionou, a fotonovela, ela pode ser utilizada em todas as disciplinas, não somente na biologia, né? Então, agora, esse momento está aberto para se alguém quiser fazer perguntas, ou no chat, ou através aí do microfone, sinta-se à vontade, a professora Tamires vai estar aqui atenta, eu vou fazer a mediação, caso vocês coloquem as perguntas no chat, e ela vai respondendo ao passo em que vocês vão enviando as perguntas, ok? Roberto, acho que ficou tudo entendido, Roberto. Não tem pergunta, né? Não tem pergunta, então você entendeu, né? Tamires, eu tenho só uma perguntinha simples. Na elaboração dessas fotonovelas, os alunos utilizam mais o quê? É o próprio PowerPoint, é o programa? O próprio PowerPoint, viu, Roberto? Porque tem a versão online, né? Uhum. Pelo e-mail institucional deles, então eles acabam utilizando um Google Docs também, então é bem comum. E aí eles usam também alguns aplicativos, né, para tirar o fundo das imagens, né, para montar as cenas, então é bem interessante isso. Eu sei, eu vi aí que em algumas delas tinha só os alunos, né? Eles removem o fundo e colocam outras coisas atrás. Muito interessante. E aí, pessoal, ninguém tem dúvidas sobre a fotonovela? Então, Tamires, mais uma vez, obrigado. Sua explanação foi ótima, entendimento sobre a estratégia, a fotonovela foi muito legal, porque você trouxe uma nova abordagem e possibilitou que novos professores utilizem na sala de aula, né? Então, muito obrigado. Eu acho que a gente já pode encerrar aqui a gravação. Muito obrigado. Eu E que agradeço. obrigado também a todos que estavam aqui na sala de aula, prestigiando esse momento muito importante, não só para a Tamires, não só para mim, mas para a formação de todos nós. Muito obrigado e até breve.